Muito boa tarde, meus amigos. Estamos começando o Virando o Jogo desta segunda-feira, dia 30 de janeiro, sempre ao vivo, aqui pela TVU, canal 55, canal 11 no Sistema NET e também pela internet, você tendo a possibilidade de acessar a TVU pelo player da TVU, tvuplay.tv.br e também pelo Facebook, pelas páginas da TVU, que é @TVUplay, e do nosso Virando o Jogo, que é @Virando Jogo TV. Então, você tem todas as possibilidades aí de acompanhar o nosso Virando o Jogo e a programação da TVU. Se você está sintonizando pelo canal 55 ou pelo canal 11 do Sistema NET, avise aí os seus amigos no interior do estado, nos outros estados do Brasil e nos outros países do mundo, que a TVU pode ser acessada com absoluta facilidade nessas 3 plataformas de internet. O player da TVU, tvuplay.tv.br e pelas páginas do Facebook da TVU, @TVUplay e do Virando o Jogo, @Virando o Jogo TV. E você participando conosco, temos muitos assuntos no programa de hoje. Você participa através do nosso WhatsApp, 999 81 77 00. O DDI 51, é claro, 999 81 77 00, para você mandar a sua opinião, que a voz da galera vai estar reproduzindo o seu questionamento, a sua opinião aqui no Virando o Jogo. Virando o Jogo que hoje recebe com muita satisfação, porque é uma área que nós queremos também enfatizar aqui, que é a área do futsal. Estamos recebendo o presidente da CBF de Carlos Barbosa, Associação Carlos Barbosa de Futsal, o presidente Fabiano Keffer. Tudo bem, presidente? Como vai? Tudo Satisfação bem. em tê-lo conosco. Tudo Boa bom? tarde, tudo bem. Como é que está nossa CBF, a nossa Barbosa lá? Estamos bem, iniciamos a pré-temporada no dia 18 de janeiro. Teve a apresentação dos atletas, a gente faz toda uma bateria de exames em todos eles, para ver como é que está o retorno das férias. A gente sabe que pega essa época, né, de festas e final de ano, então a gente procura também ter esse controle com os atletas que estavam, né, que renovaram o contrato e com os atletas Que chegaram. Temos novidades, vamos falar em seguida. Esse barulho que vocês ouviram de celular não é o do presidente, porque ele já desligou o celular dele, botou no silencioso. Não é também do Francis Berté, ex-presidente que acompanha o presidente Fabiano, que está aqui nos vendo também ao vivo aqui no estúdio. Não é de nenhum dos nossos câmeras aqui, não é do Davis Wagner, né, seu Davis Wagner? Não é o meu, não. Não é o meu também, porque eu nem estou com os celulares aqui. Câmera, de quem é o celular que faz barulho? Sempre. De quem é? Ah, é a carinha. Eu vou fazer o que se eu recebo as notícias aqui, né? É. Eu vou fazer o que se eu recebo as notícias? Tecnologia deixa no silencioso. Muito boa tarde, telespectadores do Virando o Jogo. Ele tem que aprender ainda. Eu queria ter recebido hoje de manhã, nos jornais, nas notícias, nos sites, Internacional confirma o favoritismo para conquista da hegemonia, da manutenção da hegemonia do heptacampeonato gaúcho. Internacional se apresenta bem, os novos contratados do Inter jogaram bem. Aí tu acordou. Gostaria de ter recebido isso. Zago impõe um novo sistema de jogo para o Internacional, acabou o chutão. Gostaria de ter recebido isso. Torcida do Inter faz um show. Fez um show. O Internacional é líder do campeonato gaúcho. Gostaria muito disso, mas isso não aconteceu. Davis, aí tu acordou para a realidade. 2016 não terminou, Davis Wagner. Para ti também, Concordo contigo, estou concordando contigo. Infelizmente, são resquícios de 2016. A torcida, os vândalos da torcida organizada do Inter fizeram um Internacional. Hoje ele é notícia no Brasil inteiro, talvez no mundo inteiro. Abertura do campeonato com chave de ouro. Parabéns, torcedores, aqueles bagunceiros que quase fizeram isso. 20 minutos parado o jogo, né? O jogo parado durante quase 20 minutos, aquela brigaçada toda da torcida do Inter que ocorreu. Eu nunca vi coisa igual, isso acho que só acontece aqui, né? Não tem cabimento. Não tem torcida do mesmo time brigando com o próprio colega de torcida, não entendo um negócio desse, Thiago. Agora eu quero só ver o que vai acontecer agora, né? Daqui a pouco o Alex Bagé vai estar conosco. O Alex Bagé já terminou o programa dele na Rádio Grenal, está se deslocando para cá. Em seguidinha vai estar conosco aqui no Virando o Jogo. E o Alex Bagé esteve lá no estádio Antônio Davi Farina, em Veranópolis, e presenciou, né, no local
o que estava acontecendo. E a gente vai falar mais, inclusive, desenvolver. Eu só gostaria que não fosse só punição da direção do Inter para a torcida do Internacional, né? Que acontecesse uma punição para o Internacional, como acontece com o Grêmio e com outros clubes quando dá briga de torcida. O Inter tem que ser punido, não é ficar naquela assim, a direção vai suspender as torcidas organizadas, não. O tribunal tem que punir o Inter com o mando de campo, tirar as torcidas daquela... Tu já tá julgando. Não estou julgando, mas virasse é óbvio. Auditor do mas TJD? Não sou auditor, mas é o que acontece com os outros. Por que o Inter não acontece? Eu quero saber qual é a tua OAB. A torcida do Inter destruiu um posto de gasolina um tempo atrás, não aconteceu nada. O Inter continuava com faixa no Beira-Rio, com sombrinha, com não sei mais o quê, não acontecia nada. Ontem, 20 minutos o jogo parado. Quero ver se o Inter vai ser punido. Tu achas que agora o Internacional é protegido pela Justiça? Não, eu só não bastava achar que é protegido pela Federação? Não falei isso. Eu não falei isso. Eu só estou dizendo assim, eu quero igualdade. Eu acho que se o Grêmio é punido, se algum time do interior é punido, se algum outro time do Brasil é punido, o Inter tem que ser punido. Mas aonde o Grêmio é punido? Mas o Grêmio seguido, a torcida do Grêmio não pode entrar com faixa, não pode entrar com bandeira. O bumbo Não pode entrar. E a torcida do Inter continua o ano inteiro com bumbo, com faixa, que eles primeiro disseram que aquelas faixas... Por que isso? Porque a torcida do Grêmio briga, tem que ser punido. A torcida do Grêmio briga é punida, a torcida do Inter briga tem que ser punida. Isso que eu acho. Então tá, mas vamos ver o que vai acontecer. Brigou agora, então vem a punição. Não foi agora. Não é de agora. Esse ódio é antigo. Não é de agora, não. É uma briga entre as torcidas. E por que não é punido? Por que a torcida entrou lá, então? Não sei. Inclusive, a informação tem que alguns torcedores, esses que brigaram lá, não poderiam entrar e entraram. Não sei não. Torcidas organizadas, elas são beneficiadas pelo clube, com ingresso, muitas vezes com transporte. Eu não sei qual é a situação atual, realmente eu desconheço. Agora... Mas é os dois, não. Bom, nós vamos falar mais sobre isso no decorrer do programa. Nós esperar a chegada do Bagé também, como eu disse que estava lá em Veranópolis. O futsal raramente tem isso, né, presidente Fabiano? Tem. A gente tem o ginásio, a gente faz sempre uma vistoria na entrada também nos torcedores, mas eventualmente acontece. Ano passado a gente teve um jogo da semifinal entre nós e Ibirubá, que um torcedor conseguiu entrar no ginásio com aqueles rojões e acabou soltando o rojão dentro do ginásio, que já num estádio aberto... então tu imagina num local fechado. Então a gente tenta precaver disso também, mas não tem... A própria CBF antigamente tinha uma torcida organizada, mas por ter esse tipo de problema, que às vezes a organizada... tem pessoas boas dentro da organizada, mas tem pessoas que vão lá para bagunçar, para querer brigar, para... O que aconteceu ontem... É um grande exemplo. Então o clube não apoia a torcida organizada nenhuma. O torcedor de Carlos Barbosa às vezes pergunta por que a CBF não tem uma torcida organizada. A gente já teve exemplos, que não faz bem para o esporte. É que se a gente pegar na torcida em geral, tem os bons e os maus torcedores também. Mas o problema nas organizadas é que eles terminam se reunindo, os maus e os bons. Os maus se reúnem, conversam e terminam eles agindo. E aí é uma minoria que estraga o resto. Estraga justamente a torcida organizada. Esse é o grande problema. No futsal, principalmente na questão da CBF, que é o maior exemplo, o maior campeão aqui do Rio Grande do Sul, a comunidade também abraça, né? É uma cidade inteira torcendo por time. É sensacional isso. Sim, e se tiver alguém que vai fazer baderna dentro do ginásio, o próprio torcedor se encarrega de retirar essa pessoa. Presidente Fabiano, boa tarde. Primeiramente, seja bem-vindo ao Virando a Mesa. O Rogério já deu as boas-vindas, mas é uma satisfação lhe ter aqui. Presidente, com relação à CBF, até em cima do que o Nelson falou, na comunidade abraçar isso, eu acho que isso serviu de exemplo aqui para nós. É uma, não vou dizer revolução, porque é uma palavra muito forte, mas a CBF, o que fez aqui, inovou. Eu não tenho dúvida disso. Assim, a gente começou a ouvir, voltou a ouvir falar não só em futsal, porque antes era futebol de salão, né? Mas no futsal via CBF. Começou a aparecer na Rede Globo, começou a aparecer na internet. Ao que se deve isso? Hoje, por exemplo, eu sei que o Lavoisier continua até hoje lá. Os jogadores que são contratados para jogar na CBF, eles vêm com alguma perspectiva de emprego, alguma coisa assim, ou eles são contratados única e exclusivamente para jogar o futsal? Único e exclusivamente para o futsal. Claro que o Lavoisier é um exemplo, né? Uma pessoa que jogou por vários anos
dentro da CBF, conquistou inúmeros títulos. Ele é superintendente hoje? Ele é supervisor de futebol. Supervisor de futebol. Então ele controla essa parte, né? Claro, juntamente com a diretoria. A diretoria ela é toda voluntária. Tá? Nossa diretoria ela é toda voluntária, então a gente tem um supervisor, que é o Lavoisier, e hoje nós temos o Francis Bertel, nosso gestor dentro do clube. Então, para captar recursos também, porque o clube precisa, né, de recursos financeiros, assim como qualquer outro clube. Então, a gente tem essa... foi dada para o Lavoisier essa oportunidade, né, depois de anos, o Rudi Vieira, que era o nosso supervisor, ficou por anos lá, era o supervisor da seleção brasileira também. Na época, quando a gente trouxe o Rudi, a gente quis trazer uma pessoa experiente, uma pessoa que, né, tivesse contatos também no exterior, e o Rudi era essa pessoa, e ele conseguiu, né, juntamente com os outros membros da diretoria e conselho, construir essa identidade da CBF. Mas essa identidade, dentro do que o Davis lhe perguntou, também tem muito da origem da CBF, né? Que não foi simplesmente uma associação criada do nada. Ela foi criada a partir dos dois times principais, né, da cidade, que eram o Real e River. O Real era o do Clóvis Tramontina. Isso. E o River era o do Shea. Do Shea, do Sérgio. Do Sérgio Luiz Guerra, que era... tinha uma amizade muito grande com o Clóvis, né? Só que dentro ali do tinha Citadino, existia o Citadino, ainda existe o Citadino hoje lá. Que bacana. É o 47º Citadino da cidade, que está sendo realizado, é sempre no mês de janeiro, fevereiro e março, lá o Citadino. Então, dentro desse Citadino, tinha essa rivalidade, e o Clóvis sempre perdia. Aí o Clóvis, a equipe do Clóvis chegava na final contra a equipe do Shea, o Real e River, e acabava perdendo. E chegou um dia que o Clóvis cansou. Vamos unir forças. Né? Lá nós temos ano passado a gente completou 40 anos de existência, e na lancheria original foi o pontapé inicial para a criação da CBF. Então... Por isso que o Clóvis é o Clóvis, né? O Clóvis Tramontina, quando a gente fala de Tramontina, a gente sabe nessas ações por que é o sucesso também da empresa. Ou seja, o time dele perdia. Claro. Vou me unir com quem está ganhando e vamos fazer um time forte. Claro que teve muitas dificuldades lá no início, a época amadora. Passou-se 20 anos na época amadora, então, mas a CBF sempre disputou o estadual, desde a sua fundação, com River e Real, aí se tornou Associação Carlos Barbosa de Futsal, na época era futebol. Isso. Presidente, como é que é, da mesma forma que Grêmio e Internacional enfrentam uma concorrência muito forte dos clubes de Rio e São Paulo, como é que é a CBF também enfrentando o Corinthians e outros times fortes como tem no Brasil inteiro? Nós temos... Lá no Ceará ainda tem muita coisa forte ou diminuiu? Não, o Nordeste o Nordeste e o Norte não... Santa Catarina. Santa Catarina. Houve uma época que tinha um time não, mas era no futebol de salão. Não, o Sumov foi o grande exemplo disso, né? E exportou muitos jogadores e importava também. Mas essa fase lá já passou. Já passou. Santa Catarina, Rio Grande do Sul. O forte mesmo o São Paulo tem, né? São Paulo tem grandes equipes, tem o Sorocaba, onde o Falcão joga, a Corinthians, a própria Intelli, que é uma equipe que esse ano acabou perdendo o patrocínio. A empresa que patrocinava de Orlândia, a Intelli patrocinava, não deram uma reduzida né? Mas, enfim, São Paulo ainda é o grande, mas Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Como é que é essa concorrência para a CBF? Nós temos sempre os pés no chão, tá? A gente, antes de iniciar a temporada, nós temos feito um planejamento estratégico com um orçamento que a gente possa gastar no ano e a gente segue a risca. Eu ia te perguntar exatamente isso. Qual é o orçamento de uma equipe de futsal hoje? Orçamento médio, assim, uma coisa... Uma equipe de ponta, ela chega a gastar 4, 5 milhões, 6 milhões. É maior que os times do interior jogando o Campeonato Gaúcho. Essa é a comparação que eu ia fazer. Uma equipe de ponta tem um custo bem elevado. Claro que nós lá sempre temos um orçamento, né? Antes de iniciar o ano, a gente já contrata com o que tem. A gente não faz loucuras, até porque para se manter uma equipe hoje é difícil e manter o clube mais ainda.
Então, tem essa política de seguir a risca o orçamento. E quantas Folhas do time? Aliás, a risco orçamento é o que os clubes de futebol não seguem, né? Já conosco o Alex Bagé, vindo diretamente lá da Rádio Grenal. Boa tarde. Já conheci o presidente Fabiano Keffer. Já da conhecia CBF. de nome e pelo trabalho, né? Aliás, a CBF, claro que é uma marca do futsal, né? Brasileiro, é um dos orgulhos que nós temos de esporte aqui no Rio Grande do Sul. E outro dia eu estava acompanhando até uma matéria. A CBF ainda está em período de pré-temporada, se não estou equivocado, em 3 turnos, né? 3 turnos. Isso não acontece nem no futebol. 3 turnos. E tem uma outra parte que é muito interessante, eu acho que talvez seja até, e o presidente pode falar um pouco disso, se é que já não falou, a visão que se tem um clube de categoria de base, a CBF no futsal também tem, né? Temos. Inclusive tem o Peneirão agora. Temos As o da categoria inscrições, né? sub-17. Está aberto o Peneirão. Está aberto o Peneirão, sub-17. A gente tem essa política também de investir na base. Nós temos crianças, 3 núcleos de escolinhas, Carlos Barbosa, Salvador do Sul e na cidade vizinha Garibaldi. Sim. Então também temos essa política de investir na base, porque muitos atletas, né, saem da base, vão para o principal e muitos... nós tivemos exemplos, Pablo, Gabriel, jogadores que foram campeões do mundo, que estavam nas nossas categorias de base. Aliás, o Peneirão, vamos falar, porque tem muitos jogadores que querem se inscrever, que estão nos acompanhando aí, familiares, e querem que a meninada vá também para o futsal. Como é que é o Peneirão? Se inscreve pelo site da CBF? Nós Como é que temos faz, um presidente? link no site, acesse o site, é www.acbf.com.br, acesse o site e lá vai ter todos os caminhos, né, preenchimento, e tem um custo de R$50 A inscrição. por atleta. Né? Você sabe quem é que está lá? Não sei se o Bagé, o Nelson que jogou na Várzea talvez lembre também. É irmão do nosso Leonardo Meneghetti, colega Leonardo Meneghetti, que está lá agora, é um dos preparadores de goleiro, o Luciano Meneghetti. Ele foi nessa temporada para lá, o Luciano? Nessa. Ele já trabalhou conosco lá e agora está retornando nessa temporada. O Luciano faz anos que está no futsal, né? Tá bastante tempo. Ele jogou, o Luciano jogou no futebol de campo também. Sim. Foi goleiro de futebol de campo. E o Luciano tinha uma dificuldade igual a minha, né? A estatura. E quando o futebol começou a mudar, do cruzamento, que não era mais o chuveirinho, que era a bola mais lenta, passou a ser a bola rápida. Não tinha mais a o choque. Aí acabou. Era só a estatura o problema. O preparador físico é Era só a estatura. Alexandre Baldassi. Viu como é que é a corneta, presidente? Viu como é que é a corneta? Mas qual é a tua altura, Rogério? 1,74, não tem como ser goleiro. O Jorge Campos, goleiro, jogou com todo mundo. Tinha o Jair que jogava no Grêmio. Sim, mas aí nós estamos falando de quantas décadas atrás? Eu estou falando... O Fábio, goleiro do São José, pegou um pênalti. João Gabriel do Internacional. Não, mas tinha mais. João Gabriel, sim, esse era um goleiro. João Gabriel tinha 1,76, 1,78. E não teve... João Gabriel não usava relógio de pulso. Não teve vida longa. O quê? Que negócio de pulso, velho. Não usava relógio de pulso, João Gabriel. Relógio de pulso? O bracinho era curtinho. Ah, sim. Tá vendo? Sabia disso. de jacaré. Ele não tocava violão, era cavaquinho, cara. É verdade. Abraço, doutor João Gabriel. Vai te processar, advogado. Ele sabe que é Advogado brincadeira. vai te processar. Aliás, dá uma dica para a direção do Grêmio. Tem que colocar um assessor no lado do vice-presidente de futebol, Odorico Roman. Porque tem algumas coisas que a gente pensa, mas a gente não pode dizer. Principalmente quando a gente ocupa um cargo, no caso dele, de vice-presidente de futebol do Grêmio. Teve agora há pouco uma entrevista coletiva da apresentação do Bruno Cortez. Aliás, falou muito bem o Cortez, lateral esquerdo do Grêmio. Bom de lata. Fala bem. Tá bem. Ele joga mais que o Marcelo Oliveira. Ele vai acabar sendo titular no Grêmio. Bom, mas o vice de futebol do Grêmio disse, primeiro, frase, abre aspas. O Jadson é muito caro para um atacante que viria para o grupo. Bom, vamos por partes. Ele é realmente caro, verdade. O que está errado. 600 não, mas por mês é caro. Não, mas vamos lá. Mas na minha opinião, ele é caro. Mas se você pagar por um produto que seja bom, ele se paga. Com perdão da redundância. Primeiro, o doutor Odorico Roman, ele nunca foi atacante. O Jadson é meia. E segundo, ele não viria para o grupo, ele viria para ser titular do Grêmio, porque ele foi uma indicação do Renato. Então, numa mesma frase, dizer que ele é um atacante, que ele viria para o grupo, bom, aí é para justificar realmente a não vinda dele. Outro detalhe sobre o Wallace, né?
o Grêmio conseguiu um percentual maior do que os 60%. Essa era a ponta que estava impedindo o fechamento do negócio. 40 eram do Wallace. 40 do Wallace, digamos assim, e seus representantes, 60% do Grêmio. A informação que eu tenho é que o Grêmio conseguiu 70% direto, mais 10% numa futura venda, fechando 80% para o Grêmio. Tem uma outra informação que o Grêmio teria conseguido 80% direto, mais 10% numa futura venda. Fecharia 90%. A informação que eu tenho que fecha 80%. Mas o Wallace não chegou a passar pelas categorias de base do Grêmio? Ele veio direto para o... Não, ele faz um ano ele chegou a fazer um ano no time da... Tá, isso não dá direito nas transferências futuras a formação... Não, ele pega, mas num percentual menor. Ele não pega os 5%, ele pega 2,5%. Então, na verdade, o Grêmio tem 12,5% numa futura venda. 10% direto. Com o Hamburgo direto, não é com o Wallace com nada. O Grêmio está pegando esse percentual depois numa venda que o Hamburgo vai repassar o Grêmio. Não, isso é outro passo. Só estou respondendo que o Rogério nem ia citar essa parte agora. Ele nem chegou no Hamburgo ainda. Não, mas ele tem 70% do Grêmio, tá? Esses 10% é que não se sabe se vão para uma futura venda só ou se já tem 10% agora. Não. Esses 10 seria na futura. O Grêmio teria ficado... O 10 na futura venda é certo. A dúvida é quanto o Grêmio conseguiu além de 60%. O Grêmio tinha 60%, a informação que eu tenho é que conseguiu 70%, mais 10% numa futura venda. Bom, aí sim. Aí fecharia 80% do Grêmio, os representantes acabaram abrindo mão dessa situação. E uma outra frase... E o valor é 10 milhões 10 milhões de euros. 10 milhões de euros. 3,35, 3,40 o euro? Não, 3,65. 3,65. Tem euro a 3,35 eu estou comprando. Ele passa a ser a maior venda do Grêmio nessa posição, porque o Fernando tinha sido vendido em 2013 para o Shakhtar por 11 milhões de euros. Mas aí, se você vai lá e faz a cotação desde 2013, ele passa a ser um bom negócio, sendo que o Fernando foi 100%. E o Wallace está indo ainda com um percentual para o Grêmio. Em cima do que o Bagé está falando, das informações do Grêmio, que realmente preocupa, que eu também ouvi, não a entrevista dele, mas notícias que são por aí, que o Grêmio não vai trazer nenhum jogador caro. Ele vai buscar jogadores baratos. Porque ele disse... É difícil. Mas aí desculpa, não era grana, chegou a grana. Mas aí tem um detalhe. Ele abriu a entrevista... chegou a grana? O Grêmio disse que se vendesse alguém, traria alguém. Mas chegou a grana. Chegou a grana para pagar outras coisas também, né? Então não diz que tu vai vender um jogador, se tu vender, tu vai conseguir. Não, mas tem uma outra situação. Isso que eu critico que ele não devia ter falado. Ele pode pensar, mas não deveria ter dito. Ele diz o seguinte: o Grêmio tem que arrecadar 60 milhões no caixa com venda de jogadores. Ou seja, vai vender mais gente. Então esse tipo de coisa está às portas de uma Libertadores da América. O Grêmio não consegue contratar ninguém, só traz jogador nota 5, nota 6. Aí sai um titular, e aí o vice-presidente de futebol chega, tá todo o torcedor, e agora vem o jogador? Não, pelo contrário, temos que vender mais. Porque... Então vai vender o Luan e vai vir o Jadson. Não, pode vender o Everton. O Jadson, ele descartou. Só que na sexta-feira pela manhã, quando o Wagner Martins da Fox dava a notícia do Wallace, ele disse que não tinha. O Renato no sábado confirmou que tinha. E domingo o Wallace viajou para a Alemanha. Presidente Fabiano... Tem que encostar alguém lá Quando se fala assim, salário de 600 mil, negociação de 10 milhões de euros, o futsal está muito longe disso ou já está longe? Está longe. O futsal está bem longe desses valores. Mesmo as negociações para Ucrânia, para Azerbaijão. Quem é que veio do Azerbaijão agora que vocês repatriaram? Foi o Nós goleiro? Nós temos o goleiro Léo Oliveira. O Léo Oliveira. É possível falar em valor a maior venda da CBF, da história? Na verdade, o futsal, ele não... Nós tivemos uma negociação com o Pito ano passado. Que o Pito foi jogar no El Pozo da Espanha. Mas não são valores bem menores. Não são... No futsal também tem a lei do passe com o jogador? Nós temos um contrato com o jogador. Não tem o passe. Tem a multa. Tem uma multa estipulada e o clube... paga essa multa. O valor de multa hoje da CBF, não precisa falar o jogador, mas só para a gente ter uma ideia. Hoje nós temos, o Francis vai ter que me ajudar agora, $30 mil. 30 mil dólares. É bem diferente. Ali fala 30 milhões, o pessoal fala 30 mil. Cara, do Rogério Amaral aqui na TVU já é maior. Bem maior. Desculpa. A de vocês, né? Acabei. Não vai ter falado. Deu uma de Odorico agora. Falei o que é. Antes fosse, a janela não fechou ainda, né? Sempre tomar cuidado. Não, está aberto ali. Está entrando um vento ali. São valores... Sobre o Internacional, né? Já que nós estamos falando de valores,
Deixa eu colocar aqui na tela, porque está um valor extremamente acessível, principalmente na relação custo-benefício. O custo está acessível e o benefício para quem comprar esse carro é imenso. Dê uma conferida no GC2 Red da Geely. Por esse preço você encontra na Sam Motors, na Geely Sam Motors, que fica... Bagé passasse a manhã inteira hoje dando o endereço Ipiranga... 70,90, perto da minha casa, né? Ipiranga 70,90. Hoje o Bagé falou... Eu testei o GC2, só que lá em Atlântida, que também tem Sam Motors lá. Sim, que está no verão. E na Serra também tem Gramado permanente lá, a revenda da Sam Motors. O cara faz um teste no GC2 e toma um café com o Bagé. O Jefferson está para vir aqui no programa, o Jefferson Fürstenau, né, que é o proprietário da Sam Motors, e ele estava esperando a estreia do Internacional. Acho que ele vai demorar mais uma semana para vir aqui, porque a estreia não foi das melhores. Parabenizar o Bagé, né? Que o Bagé escapou, né? quê? Porque ele é comentarista, quando era repórter, ele levava uma pedrada antes, né? Tá muito difícil. Ontem, o Matheus Dávila, nosso repórter da Rádio Grenal, tomou uma esguichada lá de gás de pimenta. Foi muito feio tudo que aconteceu lá. Eu só espero que o Internacional definitivamente não fique na nota oficial. Hoje pela manhã eu tentei o contato. Eu falei com o Norberto Guimarães, que é o vice-presidente de relacionamentos do Internacional, que cuida dessa parte de torcidas. Ele me disse assim: não, Bagé, pode ficar tranquilo que nós já tomamos uma atitude, já emitimos uma nota oficial. Eu disse, não. Aí não basta. Adianta, né? O Internacional, aí é a atitude da assessoria de imprensa. Na nota oficial, suspendeu todas as torcidas, já a partir do jogo agora da quarta-feira pela Primeira Liga. Só que o que aconteceu foi muito mais grave do que... Quem estava lá conseguiu ver um campo de guerra. Virou quase uma guerra civil dentro da arquibancada, com torcedores do mesmo clube, torcedores do Internacional. Nós aqui em Porto Alegre, nós estamos acostumados com essa loucura. Aí as imagens, o cara não tem respeito no trânsito. Foram para o Brasil e pela internet para o mundo. Agora imagina as famílias que foram num jogo, que eram lazer, as famílias lá de Veranópolis da região, as pessoas aterrorizadas, fugindo com criança, levando pedrada. Rogério Amaral, ali já estava o D'Alessandro, né? Aí o D'Alessandro tenta conversar. Que chegou a discutir com os torcedores. Mas também. essa é a segunda conversa do D'Alessandro. Essa é a primeira. Quando chega o Ceará e chega o D'Alessandro. Esse é o primeiro momento que o D'Alessandro tenta conversar. E aí, inclusive, acusaram aí esses torcedores que estão aí próximos, acusaram o D'Alessandro de patrocinar a Guarda Popular. Por quê? Porque na chegada do D'Alessandro, a Guarda Popular no aeroporto entregou para ele um boné e um bumbo. E ele, gentilmente, saiu tocando o bumbo. Olha lá. Olha lá, os caras. Dá para identificar todos. E olha como tem um momento que parece, lembra aqueles bonecos lango-lango, que se esticava só o braço, olha lá, ó. Eles dão um tapa e voltam um passo, ó. Tem um que vai cair lá. Agora, olha lá, despencou. Dois caíram. Olha lá. Viu? E eles praticamente não se enfrentam. E aí era arremesso de pedra, mas pedaço de concreto, alguns acho que com meio quilo. Sem noção, que se atinge uma pessoa vai machucar gravemente. Se não matar, né? E esse é um momento que está tranquilo, que chegou o choque. Porque antes, quando eram apenas os policiais de campo, a Brigada Militar se limitou a olhar. Mas nesse momento o pessoal não está jogando pedra lá de fora do estádio? Sim, é que agora, nesse momento, já estava um pouco mais tranquilo, porque o choque vai para a arquibancada e os policiais que estavam dentro do campo foram lá para fora, para impedir que os caras arremessassem pedras. Olha lá, um torcedor machucado. Mas esse era um torcedor de organizada. Não que isso deu o direito do cara a ser machucado, né? Mas foi muito feio tudo que aconteceu. Tem uma imagem de um torcedor do Inter, nesse momento aí, que ele vai atingir uma pedra para fora e ele atinge a cabeça do cara que está na frente. Foi muito feio tudo que aconteceu. Olha os policiais dentro do campo. Eles não tinham ação. Eles simplesmente ficaram sem nenhum tipo de ação. E as famílias tentando, de alguma maneira, sair. Embora, só que ficaram encurralados, porque ali onde o choque, a polícia de choque fez essa barreira humana,
Do outro lado oposto que estavam os torcedores de bem, só que eles não tinham por onde sair. Para sair, eles teriam que passar por essa barreira humana do choque. Torcedor de bem com criança, com filho. Com criança, com não, famílias. E depois, o pior é o seguinte, porque se identificam os torcedores que queriam continuar na briga ali, inclusive colocaram a camiseta por cima do rosto, e alguns queriam sair, porque já tinha saído uma parte da 12, se não me falha a camisa memória. 12 estava fora do estádio. Fora do estádio. E esse pessoal, que eu não sei se era da Guarda Popular, porque não se identifica, mas deve ser, queria sair para continuar a briga lá fora. E aí, nesse momento... Aí a polícia... Aí é o momento que eles brigam com o D'Alessandro, né? Nesse momento aí tem um torcedor que ele diz para toda a reportagem, vaza no microfone, vou procurar e vou matar vocês todos. Então, quer dizer, os caras estão lá... Não que alguém vai ficar com medo dele procurar ou dele matar, mas os caras têm uma impunidade e aí não basta uma nota oficial. O Inter tem que parar de... É igual o cara pega lá a criança que se comporta mal e diz assim, se não te comportar direito, não vai ter sobremesa. É assim que está sendo tratado o vândalo, o baderneiro que vai para dentro do estádio. Porque tiram o que dele? Tiram o instrumento, proíbem que ele entre com uma bandeira e ele está matando pessoas. Ele está tentando matar pelo menos pessoas. E está afugentando as famílias de bem. Então o Internacional tem que parar de cobrar na pessoa jurídica da torcida, tem que cobrar a pessoa física. Porque se o Nelson Cerqueira é integrante da camisa 12 e estava em Porto Alegre ontem na casa dele, ele não pode ser impedido de entrar no jogo porque eu fui lá fazer a algazarra. Tem que cobrar quem fez a algazarra e permitir que o outro vá. Independente, é o que eu falei antes, independente desses torcedores serem punidos, o Inter tem que ser punido. O clube tem que ser punido. Claro. O clube tem que ser punido. Aí o torcedor só vai mudar assim. E conta. detalhe, o presidente Noveleto estava na beira do gramado vendo tudo. Ele não precisa esperar a súmula para acontecer. Ele viu tudo o que aconteceu. Inclusive, o tempo inteiro nós falávamos, presidente, isso vai acabar virando uma coisa pior ainda. Vai ser denunciado, eu não tenho dúvida, o Internacional vai ser denunciado pelo TJD, vai a julgamento e o Internacional vai provavelmente receber uma punição. Né? Eu estava provocando o Davis Wagner no início do programa aqui, mas eu não tenho dúvida a respeito disso. Tá? Porque é inadmissível até pelo fato de que essas torcidas são patrocinadas pelos clubes. Isso tem que acabar. Tem que acabar. E não é porque vai dar apoio num período eleitoral, não é porque vai dar apoio na campanha política. Tem que acabar. Está aqui o exemplo, o presidente nos disse, o exemplo da CBF. E da mesma maneira que a gente trata com valores muito menores no futsal, também a proporção de pessoas é menor no futsal, tanto em quadra quanto na torcida. E terminou com a torcida organizada. Quando começou a ter algum problema, acabou a torcida organizada. Não pode ficar refém de torcedor. E aí, e tem mais do que isso, além do clube que deveria tomar por primeiro essa iniciativa, também a justiça tem que se fazer respeitar e cumprir. Reúna-se com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, e esses que são os vândalos, que são os maus torcedores, tem que se encontrar uma maneira de que eles não possam se deslocar para a cidade, se o jogo é no interior, que não saiam, que se apresentem efetivamente nas delegacias de polícia no horário em que está acontecendo o jogo. Senão não vamos acabar nunca com isso aí. Nunca. E é um comportamento de manada, né? É bem comportamento de manada. Sozinho não faz. Sozinho não faz. Como é que é. Sozinho não faz. Por isso que eu disse, é a briga do lango-lango, ele estica a mão e volta. Voz da galera. Esse é o assunto ou temos outros? Não, esse também é um assunto. A Eliana Viegas participa conosco e diz: é muito triste a situação que o Inter se meteu ontem, pois já tem muitos problemas para resolver e acabou criando mais um. É lamentável. O Marlon participa conosco e faz uma crítica à Brigada Militar. Ele diz que a Brigada precisa ser desmilitarizada. Fatos se repetem e a mesma mostra que está preparada apenas para a guerra e não para proteger a sociedade. Desculpe, eu vou discordar. Como é o nome dele? Marlon. Marlon, desculpe, discordo. A Brigada Militar, ela está preparada, ela tem a sua função, né? E se nós, na situação atual em que estamos vivendo de remuneração para a Brigada Militar, ela tem um compromisso, tá? Um compromisso, eu diria até pessoal dos seus integrantes em proteger a sociedade. Então eu não me associo e discordo dessa crítica à Brigada Militar. E ontem foi complicado porque o efetivo da Brigada Militar em Veranópolis e nas cidades da volta é pequeno, porque naturalmente não tem esse bando de maluco lá fazendo algazarra. Então até que chegassem, por exemplo, viaturas ali de Bento Gonçalves, de Garibaldi, das Redondezas, isso demorou um pouco mais. E tinha segurança interna do Veranópolis lá?
Tinha. A segurança interna, ela estava postada na parte social, no pavilhão social. Ali não dá problema. O problema geralmente dá justamente na torcida visitante. O efetivo da brigada, eu acho que estava lá, era pequeno, né, Bagé? Era Se pequeno. realmente eles resolvessem ir para cima, enfrentar... É que a segurança que foi chamada lá é quase o cara que... O cara tá ali mais pelo cachezinho, né? Pelo valor que ele está recebendo. É o cara que faz segurança praticamente no baile infantil. Ele não está acostumado a lidar com esses malucos que vão para lá para agredir, para tentar machucar. Imagina, será que essa segurança que tem que estar preparada. Tem que estar preparado. Essa que tem que estar preparada. Será que o pessoal não teve uma previsão que isso pudesse acontecer? Porque no final do ano, o pessoal, essa turba, quase quebrou o Brasil. Tá todo mundo indignado. É outro momento também, né, Nelson? Mas é só um pouquinho, mas são as mesmas pessoas. Não, tudo bem que seja. seja. Já que estão personalizando a coisa, Eles não estamos lidando com... Tira a camisa e entra. A punição é para a torcida organizada. A punição tem que ser para o João, para a Maria, para a Patrícia, para o Alex. Tem que ser para o cara. Para quem? Agora a inteligência da Polícia Militar, da Polícia Civil, tem que identificar esse pessoal, né? Tem que identificar. Os bares estão aí. A TV filmou rosto por rosto. Um por um, né? Só não pega se não quiser. Claro. Voz da galera, nos diga mais. O Fernando de Gravataí, ele é gremista e diz o seguinte: se o Grêmio não tiver um vice e nem um diretor executivo, não vai sair nunca do lugar. Disse que não pode deixar tudo na mão do Renato para mandar. É o Fernando de Gravataí participando conosco. Boa tarde. Vocês acham que o técnico do Inter vai até o fim do Campeonato Gaúcho? E quem vocês acham que será o substituto do Wallace no Grêmio? É o Juba mandando um forte abraço. Bom, o substituto do Wallace hoje é o Michel. Não sei se vai ser o Michel. Tem o Jailson que desempenha essa função e troca com o Maicon. E tem uma outra situação. Não me agrada. Não, o Jailson, mas tem uma outra situação. Não me agrada. Ele pode recuar um pouco o Ramiro e promover, por exemplo, a entrada do Bolanes no time. Mas tu quer matar o Davis do coração? Não, mas é possível. Tu quer matar outra função pro Ramiro. São situações possíveis. O Grêmio convencendo que ele vai jogar. O Grêmio não atua com aquela ideia antiga de futebol de que quem é o primeiro volante, tanto o Wallace quanto o Maicon faziam funções parecidas. Mas se tu botar o Michel ou o Jailson, o Maicon vai ter que trocar de posição, né? Mas eles trocavam durante o jogo. Mas ele não rendia, durante o jogo, mas ele fixo ali, ele não joga o que... Não, o Jailson é o rei do contra-ataque também, vamos combinar. O Jailson é o rei do contra-ataque. Então, tu me colocar o Jailson nessa posição de primeiro volante, ou mesmo puxando... Não, o Jailson é um bom banco, amigo. O Jailson é um bom banco. Não fala assim que ele veio do Guarani de Bagé. Lá ninguém sai do banco. Brincadeira. Tá fazendo que nem o cara aqui lá, matar todo mundo. E sobre o Internacional, o Diego vai ser reavaliado, porque ontem até o Rogério na hora me mandou um WhatsApp e eu não tinha o ângulo melhor de visão. Do lance em que o goleiro Reinaldo entra nas pernas do Diego. Era lance para expulsão, realmente. É tentativa de homicídio. Não, mas você... E ele tem um trauma muito forte na canela, ele vai ser reavaliado à tarde. Na televisão mostrava a bancada na canela. Olha aqui, ó. Se ele está com a perna 3 centímetros mais para baixo, ela ia estar no chão. Ela ia trancar no gramado. Quebrado ou o ligamento do joelho. Ainda mais que o gramado lá do Antônio Davi Faria me parece que é aquela grama mais alta, não é? É, a grama mais alta. Bom, eles até passam um rolo antes para dar uma achatada. Ia travar a perna. Era fratura de fíbula. Ligamento. Perda total. Não seria perda total. Quase que. Eu gosto de dizer. Posso fazer uma pergunta? Mas chama de perda total quando está no hospital. Tem um jogador... Mas olha, deixa eu só terminar, porque é admissível que você da cabina onde estava não pudesse observar o árbitro estava em cima. O árbitro estava em cima. Então, entra campeonato e sai campeonato, e eu não consigo ver os árbitros. Eu não estou falando nem da questão técnica. Eu falo nessa questão de coibir a violência. O árbitro, ou ele é incompetente ou ele é medroso. Eu não vejo. Ou os dois. Não, ele não viu. Tudo bem. Mesmo estando em cima, ele poderia, por algum motivo, ter olhado. Não tem como não. Deu amarelo. Para um pouquinho. Amarelo tem que dar para mim, que estou vendo pela televisão. Ele pegou na interpretação. Não era amarelo, era vermelho. Aí não tem nem aquela outra interpretação de perigo iminente de gol. Como é que é o negócio? Não, geralmente, quando dribla, quando está na linha do gol... O último homem não tem isso. É exatamente o que ele falou. Não tem último homem. Isso é lenda lá de 1950. É a situação iminente de gol. Que é normalmente o último homem que tá se fala na direção do gol. Não é nem essa questão, é questão do lance específico. O goleiro do Veranópolis, que jogou bem ontem, diga-se de passagem, mas tinha que ter sido expulso, porque ele visa e com extrema violência
força mais do que Ele vai no excessiva jogador, lance. né? Vai no jogador. Agora- Então ele podia ter lesionado gravemente, se é que não foi grave. A reavaliação lesão, vai ser não, feita de tarde. E Foi forte. era Não, mas o não caiu, melhor não. jogador Pancada. da partida. Ele não joga sábado. Era o melhor jogador da partida, fora o goleiro do Internacional, porque esse é o melhor sempre, o Internacional é uma peneira lá atrás, né? Fora o Danilo Fernandes, era o melhor jogador da partida. Eu gostei, esse menino aí. do que quer. Ontem ele arrebentou. Não, o jogo. melhor que eu digo do Internacional. Você não falou Ah, da partida. deixa eu Deixa eu fazer uma É, pergunta tô ao falando Bagé, internacional. Rogério. Então, assim, vocês me provocaram com o Ramiro. Ontem o melhor em campo, para mim, foi o goleiro do Inter. E o Paulão não jogou. Continuou entrando bola e Mas ele foi bem escrevendo gol. substituído, o Paulão foi bem substituído. Mas vai Teve continuar. substituído à altura. Não, mas continua entrando bola. O Balão tava lá. Ó, pode ser o Paulão, pode ser o zagueiro. O Balão tava O lá. Inter fez 2 jogadas boas. Uma que resultou no gol e uma Tá, no olha primeiro aqui, ó, tempo eu que o vou- goleiro O defendeu. Eduardo saiu correndo. final do Tá, jogo, mas Mas o detalhe, do cara, o Robertson. entendeu? Me permita. Eu vou fazer mais ou menos a cara do Robertson no momento de gol. É. A cara do Robertson quando perde a bola. Tu é muito bom nisso, hein, A Bagé? cara do Robertson quando desarma alguém. Boa. E a cara dele quando tu fica bravo com o D'Alessandro reclamando. Não dá, cara. Ele precisa ter um pouco mas mais uma hora de... ele- Alguém aí tem que é o- sacudir. Mas é o uma questão Robertson que vai- tinha feito o Campeonato de Juventude. Ele é o mesmo jogador. Eu sei É o seguinte, hipervalorizado. Bagé, eu sei o seguinte, o Internacional jogou o goleiro, jogou o Dourado e jogou o D'Alessandro. D'Alessandro correu como um menino ontem lá. hein? Não, o Diego não jogou. No segundo tempo. Não, primeiro jogou, tempo, mas- primeiro tempo, mas não- enquanto o- o outro desculpa, tinha o gás, atacante não foi ele. efetivo, Ele não correu fez o o jogo gol. todo, Davis. Não fez o gol, não pelo fez o amor gol, de errou o Deus. gol, botou a bola na trave. O Diego Não, mas o lance da bola na trave era construiu. complicado. Sim, sim, Bola eu tô na dizendo assim, ó, a efetividade. A única jogada que o Internacional no primeiro tempo fez. Eu não me apaixonei com o como o Rogério, Rodrigo, mas ele foi bem. com o Rodrigo Dourado, resultou num chute desse menino, do Diego. Foi a única Mas qual é a jogada que teve. novidade de 2016 para 2017? Mas Não é teve, outra- não não, teve. a novidade que eu acho do Ligação Internacional- direta continua. a Gente, o única- Internacional não bola ganha fora de continua casa entrando. desde, Internacional não ganha fora de casa desde maio Aí, de ó, 2016. tá aí esse lance aí, ó. Esse lance, ele termina concluindo. Mas podia ter concluído essa foi mais a grande forte. jogada do Inter no primeiro tempo. Foi a única. Única. Foi a única. A novidade que o Internacional possa ter, no meu entendimento, para esse 2016, em Aí a termos bola na trave, né? individuais, único e exclusivamente é esse menino. Eu não vejo nenhum outro, eu não vejo o Robertson. Talvez, se mantiver uma regularidade e for escalado, esse Ceará outro foi aí. bem. Né? O Nico Aí Lopes, o gol. que pode ser. Ah. Levantamento do menino sem O Ferrarese face. está machucado? Tá machucado. Mas e aí que eu digo, o Rodrigo Dourado. O Rodrigo Dourado não pode ser o primeiro volante de ficar. Isso aí é questão O cara saiu tática. na frente do Não, Pedro, 3 perdeu a minutos bola. depois. O Não, ele Inter tem saiu que na estar frente. atento. Tá, o Eduardo, eu vou dizer para vocês o que eu disse quando o Alan Costa subiu e começou. Eu vi 2, 3 partidas do Alan Costa. Como eu já vi desse Eduardo. Esse aí. menino é bom jogador, o Eduardo. Não, tudo bem, pode vender, faz negócio com ele, consegue uma boa grana. Consegue uma boa grana. Ele é o melhor zagueiro do Inter hoje. Não, bom, mas. Daí. Mas você vai daí, vender ele. daí, Mas então tem que vender os outros. Daí. Mas eu não tô dizendo que tem que ficar Não, nenhum. Mas se vocês concordam mas que eu não ele é tô o dizendo que tem que melhor, ficar nenhum. não dá pra vender ele. Não, eu não concordo que ele seja o melhor. Quem é o melhor? Eu não Paulão? concordo que ele seja. Não, Paulão não. Quem é o melhor? Só um pouquinho, Não, eu- Paulão, o de melhor todos tempo os dele foi no zagueiros, Grêmio. de todos os zagueiros do Internacional, o único que eu pego, não conheço esse menino que veio agora, como é o Klaus Santa Cruz. o Klaus. Neres. Não, mas o outro Não, Neres, e o Neres. Eu quero ver jogar. Tá, esses dois. Não viu ele jogar? Não, te confesso que não. Te confesso continue que eu não, assim, pra te te não- confesso que eu não vi jogar como eu vi jogar o Eduardo, por exemplo, que quando voltou Tá, mas quem é o ontem, melhor? Para mim, o melhor é o Hernando ainda. Dos zagueiros ainda é o Hernando. Não, o Eduardo é mais jogador que ele. Ah, não. É Não tá impressionante. mostrando O isso, Bagé né? tá apaixonado pelo Eduardo. Não, mas o Eduardo não é novidade no Inter. O Mas Eduardo olha já aqui, tá ó, 2 o cara que anos. sai correndo na frente, o zagueiro na Mas não frente, é o nem atacante, isso. o outro passou ele. Tá, ele- mas a Davis. velocidade, eu nem discuto a Não, mas velocidade. tem- Ah, não, com a Davis, embalo da bola. Davis, Ele se virou. Ó, a bola vem de lá. O Eu tô zagueiro dizendo, tá de frente. Ele presidente teve que pode entrar no girar. debate também, presidente. O presidente, aliás, o presidente, nós estávamos falando das contratações aí, faria esse negócio? Pode ser presidente do Grêmio amanhã ou depois também. Pode ser, É, mas vai. acho que não. O Dorico Romão Vai ficar existe, pro Carlos olha. Barbosa. Vamos Vou ficar no Carlos Barbosa, no CBF. Não, fica. É mais tranquilo. O cabelo não Isso é vai, outra não coisa vai aqui, ó. branquear. Mas dá para recuperar a venda do Wallace ou não? Olha, teria que trazer um jogador à altura aí, mas eu acho que eu sei, o Bagé falou aí, é complicado. A diretoria tem os números nas mãos e às vezes, mas claro que o torcedor, a imprensa em geral, todo mundo quer que venha algo novo, que venha uma novidade. No futsal, de quanto em quanto tempo o jogador pode jogar?
o contrato dele. Não, eu digo assim, de uma partida para outra, qual é o tempo? Qual é o intervalo de jogo? Normalmente um dia. Tem competições de tiro curto que é todos os dias. Joga. Vai fazer isso no futebol. A Taça Brasil. Jogar todo dia. A Taça Brasil é 7 dias seguidos até a final. Por falar em Taça Brasil, a CBF está fora da Taça Brasil. Isso. Né? Porque vai jogar o Atlântico, que foi o campeão da Liga Ouro, né? Isso. Da Série Ouro aqui. Campeonato Gaúcho Série Ouro. A CBF se prepara para buscar agora a Série Ouro e também a própria Liga Nacional, né? Temos que retomar a hegemonia novamente no estado e no Brasil. Nós conquistamos, Francis era o presidente em 2015, a gente conquistou a Liga Nacional e o Campeonato Gaúcho. O ano passado decidiu o Gaúcho aqui, a Série Ouro, com o Atlântico. Né? E na Liga foi sexto colocado? Foi quinto? Não, nós caímos fora nas oitavas de final. Sim. Aconteceu uma zebra aí, a gente acabou sendo eliminado dentro de casa para a equipe do Floripa. Mas eu acho que na pontuação final, se não me engano, ficou quinto ou sexto lugar. Na geral, na pontuação geral, sim. Por falar em colocação, vamos passar do Campeonato Gaúcho aqui, a primeira rodada, não é? E também... Quase nada de gol, né? Quase nada, só quem fez gol foi o São Paulo, São né? Paulo de Rio Grande. Vamos treinador de São Paulo, nosso amigo Gilson Cabeção. Meu time estreou empatando, né? Sou São José. É verdade. Bom, nós tivemos então... Né? Aliás, só um pouquinho, o São José, Cruzeiro e São José, eu estive lá no estádio Vieirão, foi prejudicado, o jogo em si foi prejudicado pela má qualidade da arbitragem. Vamos falar isso em seguida. Agora o culpa do Cruzeiro perdeu um pênalti, né? A arbitragem ruim. O Cruzeiro perdeu um pênalti. O Cruzeiro perdeu um pênalti. Não, o goleiro do São José pegou o pênalti. Então vamos lá, vamos aos resultados aí, os resultados de ontem, a classificação do Gauchão com os resultados. Tem jogo hoje, né? Nós tivemos, lá em cima, tá o jogo do Grêmio, né, que acontece na quinta-feira, 21h15, Grêmio e Ipiranga na Arena. Tivemos Veranópolis Internacional, empate de 1-1, em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, Juventude e Brasil ficaram no 0-0. Depois nós temos na sequência o jogo que é hoje, no Estádio do Vale, Novo Hamburgo e Caxias. Volta do Caxias, né? Sim, que subiu, né, para a Série A. Em Passo Fundo, no Vermelhão da Serra, não deixa de ser, para mim, pelo menos, uma surpresa, 3-0. O Passo Fundo perdeu em casa para o São Paulo, uma grande vitória lá, todos os gols da rodada. Vamos esperar os 2 jogos que tem pela frente. E o Cruzeiro e o São José empataram lá em Gravataí, no Antônio Vieira Ramos, no Vieirão, empataram em 0-0 esse jogo que o Nelson acompanhou. A classificação ainda, né, no início, uma rodada só, mas está lá o Esporte Clube São Paulo, da cidade do Rio Grande, com 3 pontos ganhos na frente, com uma vitória, é o líder do campeonato. Leão do Parque. Que nessa fase, quer dizer, essa fase do campeonato, sim, eles jogam todos os jogos, ao final, 2 estão automaticamente rebaixados, os 2 últimos, né? Então é tiro curto, os outros 8 vão para a próxima fase, 2 ficam sem fazer nada, né? Se não mudar nada, né? Não, mas não deve mudar. Não deve mudar. Como é que é? O que foi a arbitragem? A arbitragem também... São árbitros novos no Gauchão, né? São árbitros que estão iniciando, estão colocados para ganhar experiência, né? Tanto no jogo do Internacional quanto no jogo que eu acompanhei do Cruzeiro com o São José. Agora, assim, o árbitro truncou o jogo de uma maneira assim absurda, invertendo faltas, inseguro. Horror. A arbitragem mas os mais experientes também, quantas vezes fizeram bobagem. E deu grita muito grande dos dirigentes. Dos dirigentes dos dois. Quando os dirigentes dos 2 clubes não gostam da arbitragem, é aquilo. Eu não gostei. Campelo reclamou? Muito. Eu não Dirceu gostei. Castro, muito. Eu não gostei por exemplo, esse lance que nós falamos do goleiro do Veranópolis com o Diego, terminou maculando a arbitragem, que era uma arbitragem dentro de campo tranquila. Ou nós tivemos alguma incidência, o Bagé, maior no jogo do Internacional? Não tivemos nenhum lance de jogada mais forte, de parte a parte, nada. Que merecesse alguma crítica, não. Acho que... Então foi a única jogada. Quando o árbitro tem uma única jogada na partida e ele erra cabalmente nessa jogada, porque era a expulsão do goleiro, não pela repercussão que possa ter, evidentemente, mas pela ação, pelo ato, né, do goleiro. Então foi mal a arbitragem. E depois eu vi também, estava falando, Nelson, nos inexperientes ainda, para ganhar experiência. O que apitou
o jogo do Juventude com o Brasil de Pelotas, que o Chico Noveleto considera o melhor árbitro. Leandro Vaden? O Francisco Noveleto o melhor é o Anderson Daronco. Para mim, o Daronco é o melhor do Brasil. Mas eu li alguma declaração do Noveleto, ouvi alguma declaração do Noveleto falando isso. Não, ontem ele disse que o Gauchão paga mais que a Libertadores. Pois é. Agora o Voaden, só para encerrar... Coisas de Gauchão. Só para encerrar, frases do Noveleto. O Voaden, com toda a experiência que tem, ontem ele deixou o zagueiro do Juventude dar um cotovelaço. Bom, mas isso está sendo já normal, já reclamei aqui. Tá? O goleiro Eduardo Martini, inclusive se machucou, teve que ser atendido. Clara, nitidamente, o jogador, o zagueiro do Juventude vai com o cotovelo para atingir o Eduardo Martini, que estava subindo. E sempre o goleiro fica desprotegido, não tem como. Tá? Foi atendido. E depois, me parece, o mesmo zagueiro também tirou o Gustavo Papa, que já tinha, num lance ocasional com o goleiro do Juventude, né, sofrido uma lesão, terminou tomando também um cotovelaço por trás, na nuca, e teve que sair de campo, saindo na ambulância, indo para o hospital para fazer exames. Quer dizer, então, se erra um árbitro que é meio experiente no jogo internacional... Agora, né? Pode punir pela imagem. Aquilo que vale para o Campeonato Brasileiro pode valer aqui. Sim, mas tem que ser. Mas eu não digo... A punição, para mim, ela é secundária nesse aspecto, Bagé. Para mim, o fator principal é o árbitro. Se o árbitro que está ali a 2, 3, 5 metros do lance não pune, seja por que razão, digo de novo, ou por incompetência, ou por medo... Tá? Não me serve essa arbitragem. Que seja por medo, né? Mas então por quê? Se o cara viu, ou ele não viu o lance da mesma maneira... Aí é incompetência. Não, tudo bem, mas eu só analiso uma situação. Eu procuro, isso quando eu comentava a arbitragem ainda no rádio, eu sempre chamava atenção. Eu sempre dava a minha opinião junto com o árbitro. Porque se eu tiver que olhar o replay, sim, eu já não sou justo com o árbitro. Mas não esqueça o seguinte... Não, mas eu vou chegar lá. Você na televisão, mesmo no campo, eu vou tem chegar outro lá. Plano que não é o do árbitro. Aí é que está o detalhe, é isso que eu ia chegar. Aí eu já estou absolvendo o árbitro. Porque se eu vou olhar de frente o lance e o cara está olhando de lado, eu não posso criticar, ele não viu a mesma coisa que eu estou vendo pausadamente, repetidamente. Não. Tem que avaliar isso. Não, mas esquece isso, eu estou falando da posição do árbitro. Para mim, com todas as 500 câmeras que possam existir num jogo de futebol, se o árbitro está corretamente posicionado, não tem visão melhor que a dele, Bagé. Ele tem que estar corretamente posicionado. Eu vou te dar um exemplo acontecido na Copa de 1998. O Brasil jogou com a Dinamarca, o árbitro vem dar um pênalti, ninguém entendeu nada. Depois, lá pelas tantas, se mostrou que alguém puxava. Nós tínhamos o árbitro de fundo naquele lance lá do Júnior Baiano, na Copa do Mundo? Não. Lá em Veranópolis nós tínhamos o árbitro de fundo de gol. Então, quando eu falo árbitro, claro que eu estou personificando... Mas ele não está lá, Rogério. Tudo bem, tu me desculpa, mas eu não posso criar uma coisa que não aconteceu. Porque o árbitro, primeiro que Veranópolis acontece ao contrário da jogada normal. Quem está em casa, a câmera sempre é colocada na região da imprensa. Em todos os estádios, no mundo, com exceção do Antônio Davi Farina, os técnicos, as casamatas, ficam no lado onde fica o pavilhão social. No Veranópolis é ao contrário. O quarto árbitro, ele corre justamente para cuidar o comportamento dos árbitros. Não tinha 5 árbitros. Se tu deixar eu completar, eu vou chegar lá. Não tinha. Tinha 4 árbitros. Então vou tirar. Bota o terceiro árbitro. Bota o bandeira. Porque esse lance, ele acontece no lado oposto dele. Ok. Então eu não posso dizer que o cara está enxergando. Mas bota o bandeira que está naquela linha exatamente da onde saiu o goleiro. Tudo bem, Rogério, mas o bandeira também. O bandeira está cuidando 500 coisas. O que eu estou dizendo é que é humanamente aceitável que ele tenha se equivocado nessa interpretação. E nesse lance ele já tinha parado o jogo, né? Quando aconteceu isso, não foi um lance de bola corrida, ele tinha dado impedimento, alguma coisa assim. Ele tinha dado lance. Bola andando, lance da falta, não tinha nada. Ele driblou, o menino internacional driblou o jogador do Veranópolis e ia ficar pronto para o cruzamento ou para a conclusão e o goleiro saiu. O goleiro saiu atingindo. Uma informação, agora saiu até, estava olhando aqui, me passou o Wagner Martins, o Grêmio tentou o Rodrigo Moledo para zagueiro, só que o Panathinaikos não liberou. Ele está na Grécia. O Grêmio tentou contratar o Rodrigo Moledo. O Rodrigo Moledo tem aquela questão toda da recuperação da lesão, né? Não, tem questão do futebol, né? Também, que é mais forte. Se é para contratar o Moledo... O Circuito Verão Sesc de Esportes está de volta e as inscrições já estão abertas para as etapas locais. Basquete, beach soccer, handball, voleibol de duplas, futevôlei e beach câmbio em 23 cidades do estado. A equipe campeã
vai representar o município na grande final em Torres. Deixe o sol despertar o atleta que há em você, monte a sua equipe e participe. Informações, acesse sesc-rs.com.br/circuito ou vá direto no Sesc da sua região. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Presidente Fabiano Keffer. Acertei a pronúncia do sobrenome? Keffer. Bem italiano como Tramontina, como Clóvis? Não, ali são as colonizações, né? A italiana foi a alemã também, como naquela... Eu acho que talvez das cidades ali, Barbosa e Garibaldi, sejam as que tenham maior colonização alemã também, não é? Tem a outra? segunda maior, mas pega a região de Salvador do Sul... sentido Teutônia, sim, aí é mais alemão. Para aquele outro lado, mais alemão. Os alemães. Teutônia é fantástico, né? O pessoal é alfabetizado em alemão. Eu tive a oportunidade de jogar um amistoso em Teutônia e o outro time só falava em alemão. Ninguém entendia nada. Faz muitos anos. Eu achei muito estranho, a gente foi jogar e todo mundo falava em alemão. Jogava campeonato amador? Cheguei a jogar. O Davis não joga bola? Não mais. Que ele é o único da bancada que não comenta que tenha jogado, né? Não, eu já joguei, né, cara? Já jogou, já encerrou. Olha o bullying, depois ele disse que estão fazendo bullying com ele. Eu quero ao final do programa mandar um grande abraço. A vovó não deixava ele jogar. Olha o bullying. Isso aí está sendo gravado. Um grande abraço para o Plínio Figueiredo, coloradaço, muitos anos morou no Rio de Janeiro. Desde o ano passado o Plínio Figueiredo está de volta aqui, ao Rio Grande do Sul, colorado. Ele qualquer dia vem aqui no programa também, mas está esperando o Internacional melhorar um pouco. Não vem, então. Presidente Fabiano Keffer da CBF, muito obrigado. Transmita. Eu que agradeço aí. Tá mudando teu nome. Alex, eu tô tirando X, tudo que tinha X deu problema, pai do Batista. Eu tô tá certo. Isso aí tem um leilão, né? Da CBF, eu agradeço. Os presentes se despedir aqui. Eu agradeço a oportunidade de poder estar falando um pouquinho também no futsal, que é um esporte também bastante disputado em todas as escolas. Aqui no Rio Grande do Sul acho que é um berço também do futsal. E que, nós falamos antes aí, o torcedor da CBF também se associa ao clube. Vou aproveitar aqui e fazer um marketing também. Nós temos 1.200 sócios, dentro de Carlos Barbosa e também fora. Maravilha. A população de Barbosa, 27 mil habitantes hoje. Então tá, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço aí à comunidade de Barra. A gente fala Barbosa porque convive, mas o município de Carlos Barbosa. Nós voltamos amanhã ao vivo aqui pela TVU. Muito obrigado.